Talvez para o Botafogo não ficar nessa parte de cima da tabela, teria que fazer uma campanha muito ruim a partir de um determinado momento, tão ruim como ele está fazendo agora em termos positivos. Quer dizer, teria que despencar demais, porque os outros também vão perder pontos, vão desperdiçar situações, né? Serão derrotados, os concorrentes diretos ao título também não vão ganhar todos os jogos. Então, para o Botafogo despencar e perder pelo menos essas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, teria que acontecer algo muito louco assim no campeonato para o Botafogo cair demais, né? E a gente percebe, e o Ata falou na sua primeira participação, que para quem não tinha visto o Botafogo com tanta atenção, e num jogo como esse, muitos acabam vendo, né, com mais cuidado, percebe um time completamente nas mãos do treinador, super organizado, jogadores também que sabem o que fazem, não são jogadores de tanto nome como tem o time do Palmeiras, mas é uma equipe já. A gente percebe que já há um conjunto. Não é um acaso que faz com que o Botafogo esteja aí na liderança do Campeonato Brasileiro. É um trabalho que já vem sendo executado há um bom tempo e os resultados estão aparecendo agora. Então, o palmeirense, que perde o jogo hoje para o Botafogo dentro de casa, também tem que pensar o seguinte: não foi uma derrota contra qualquer adversário. Não foi, por exemplo, uma derrota como foi contra o Bahia. Com todo respeito ao Bahia, né, que tem uma tradição muito grande, é um time importante do futebol brasileiro, mas vive um momento muito ruim. O Bahia não ganhava, havia 8 jogos, aí ganhou do Palmeiras e tomou uma sabugada no Fluminense com um jogador a mais e de virada. Então, a derrota do ida mesmo foi para o Bahia. Hoje, eu acho que foi um jogo entre dois times candidatos ao título e que é um resultado que poderia ter acontecido, né, Iwata? O Muricy fala uma coisa que o Muricy de pontos corridos entende como poucos, né? Ele Sim, sempre falou que um campeonato de pontos corridos ele não tem final porque ele tem diversas finais. Hoje foi uma final. Hoje foi uma final e foi a final com o mando do Palmeiras. E o Palmeiras fraquejou, né? Então o que para mim parece e até tuitei isso há pouco, essa derrota ela é preocupante não por conta do resultado, porque é o que você falou, tá jogando contra o líder do campeonato. O Abel certamente sabia que era Botafogo, talvez a torcida do Palmeiras e a torcida paulista, de um modo geral, que não acompanha o Botafogo com tanto afinco, talvez não tivesse vendo esse Botafogo, mas o Abel sabia. E o Abel, portanto, não pode ser surpreendido por um Botafogo, né? Que ele conhece muito bem que se ele não está estudando o líder do campeonato, ele não está estudando nenhum outro time, a gente sabe que ele estudou. Hoje, o Palmeiras ele não conseguiu criar alternativas para sair dessa organização tática do Botafogo. O Botafogo é o que você falou. Eu não sei se foi você, se foi o Ilan, mas o Castro tem o time na mão. Esse time está na mão dele. Você percebe movimentações muito bem pensadas, né? Você vê, por exemplo, um cara como o Tietê jogando futebol de novo, jogando muito bem, porque é um Botafogo aqueles times sem protagonista necessariamente, né? Eu tive um embate há um tempo com a torcida do Fluminense aqui, depois de um programa desse aqui, em que eu disse que o Fluminense talvez fosse ter um choque de realidade, né? Porque eu disse que o Fluminense pode perder alguém contundido, até citei o Ganso. Fala, pô, você quer que o Ganso se machuque? Não, não é isso. O campeonato é longo, né? Jogadores mais veteranos podem se machucar. Mas o que eu quis dizer com aquilo? Que o Fluminense tinha um time que dependia muito de algumas peças brilharem naquele esquema do Diniz. É um esquema que é feito para que a individualidade dos jogadores prevaleça. Esse esquema do Luiz Castro é um esquema muito mais coletivo, que você percebe que o time muda e tira duas peças e inclusive melhora para o segundo tempo, né? As entradas do Danilo Barbosa e do Segovinha, que é como o Luiz Roberto vinha chamando na transmissão da Globo, né? O Matias Segovia, melhoraram o Botafogo, né? Então, quando isso acontece, e isso aconteceu muito no Palmeiras, você percebe que o time está muito arrumado, né? Então, sim, acho que o Ilan definiu. Não dá mais para duvidar de um título do Botafogo. Quando eu vi o Fluminense rondando a ponta da tabela, eu cheguei a questionar se isso era possível. O Botafogo, eu acho que hoje ele dá mostras de que não tem como duvidar mais dele. É um time muito arrumado, e aquilo, no jogo mais complicado que o time teria no Campeonato Brasileiro, as 38 rodadas, o time foi lá e conquistou uma vitória que, você pode falar que o lance do gol anulado do Gomes foi muito ali, foi um absurdo, tá, mas o pênalti também não foi aquele pênalti, enfim, vamos falar de futebol, vamos falar de quem mostrou, de quem não mostrou, porque aí a gente tá falando de lances fortuitos, né? Quem mostrou o futebol melhor hoje foi o Botafogo, um time muito, muito, muito bem arrumado. O Palmeiras
ficou muito tempo restrito ao jogo do Dudu, que fez um jogo burocrático. O Veiga jogou muito mal, desapareceu, o pênalti perdido veio só para coroar uma É, atuação muito apagada do Veiga, né? Inclusive você vê aí que os palmeirenses mais cornetos estão falando já se ele tá com a cabeça na janela de transferência. Aquela velha história, jogador do Palmeiras vai para a seleção, estraga, né? O palmeirense que nunca falou essa frase não é palmeirense, né? Mas de fato o Veiga voltou muito, muito esquisito essa partida dele hoje foi muito ruim, né? Jogador apagado, que apareceu muito pouco, né? Enfim, o Palmeiras sentiu falta do Gabriel Menino, que é um jogador que pisa um pouco a bola no meio-campo, né? Achei o Palmeiras, com o Richard Rios, o Palmeiras ficou um time muito, muito, muito de velocidade, o time afobado na frente da área do Botafogo. Você via que o time chegava, mas chegava o Arthur com pressa para cruzar, alguém com pressa para concluir, outro. O Palmeiras não soube pisar na bola. E aí o Botafogo, muito bem organizado, conquistou aí a vitória com justiça. E o que preocupa no Palmeiras é o que vem pela frente, né? Atlético Paranaense, que é um time que costuma trazer trabalho, depois tem Flamengo, enfim, tem Libertadores pela frente, não vai demorar também. Tem Copa do Brasil chegando, quer dizer, o Palmeiras tem aí um calendário bastante complicado à frente e dá uma queda, sim, uma queda de rendimento no momento meio crucial da temporada, né?